Bem-vindos a uma nova edição de Conmebol Sul-Americana Magazine. 16 times buscam um lugar nas quartas e sonham com a grande conquista. Hora de repassar o que rolou nos jogos de ida. No programa de hoje, o Boca mandou seu jogo no campo do Huracán e não começou bem. Aos 5 minutos, o Recoleta saiu na frente. Só que os paraguaios sofreram uma expulsão infantil e tudo mudou no segundo tempo. Vija entrou, deu 2 assistências em apenas 5 minutos e um golaço fechou a noite. No duelo brasileiro, o Atlético levou a melhor fora de casa. O Bragantino teve as melhores chances, mas parou em Ederson. Num dos poucos ataques alvinegros, Coelho aplicou a lei do ex. Após eliminar o atual campeão com uma virada inesquecível, o cienciano segue brilhando. 2 semanas depois de meter 4 no Lanús, enfiou 6 no Botafogo. Assim chegou a vitória mais elástica de um peruano sobre um brasileiro na história dos torneios internacionais. E este é o caminho a ser percorrido pelos 16 times que querem alcançar o título. Nas 2 últimas edições, o troféu foi para a Argentina. Será que a grande conquista vai para outro país este ano? Para jogar as oitavas de final, o Boca teve que superar o O'Higgins no playoff. 4 dias depois de perder a final da Copa do Mundo, Leandro Paredes era o primeiro vice-campeão mundial a voltar à atividade oficialmente. E ele foi decisivo. Com um passe magnífico, deixou o Merentiel na cara do gol para garantir a vitória. O jogo de volta foi em Rancagua e o Xeneize encarou uma parada dura. Aos 27 do segundo tempo, Gonçalves empatou a série. O time celeste não perde como mandante em torneios da Conmebol há 42 anos. Com a vitória sobre os argentinos, agora soma 14 jogos de invencibilidade. Nos pênaltis, Vecino errou para o O'Higgins. Moreno mostrou seus reflexos defendendo a batida de Luiz Pávez. No entanto, Tomás Aranda errou sua batida e o Boca sofreu um pouquinho mais até ficar com a vaga. O Xeneize venceu os últimos 5 mata-matas que disputou contra chilenos. Em sua estreia em competições internacionais, o Recoleta está construindo uma história memorável. Nos 7 jogos que disputou pela Sula, o modesto clube paraguaio não perdeu. Teve uma vitória e 6 empates. Tudo começou na fase preliminar, quando enfrentou o Nacional. Saiu na frente com o gol de Parzadjuk e, após o empate, se classificou nos pênaltis para a fase de grupos. No grupo D, pegou 2 gigantes sul-americanos, 2 campeões da Libertadores, o Santos e o São Lourenço. Em suas primeiras 5 partidas, o Recoleta só empatou. 1-1 contra o Ciclón, em Assunção, e o mesmo resultado nos 2 jogos contra o Santos. Contra o Cuenca, ficou no 0-0 no Paraguai e igualou no Equador em 2-2. Chegou à última rodada com a obrigação de vencer para se classificar. Contra o San Lorenzo, na Argentina, conseguiu a vitória mais importante da história do clube. O gol de Alan Wilk selou a primeira vitória continental e deu ao time o primeiro lugar da chave. Pela falta de condições de jogo em La Bombonera, o Boca mandou a partida no campo do Huracán. O Xeneize chegava em alta e não queria tropeçar no Recoleta. O Boca avançou nas últimas 7 eliminatórias que disputou contra equipes paraguaias em torneios da Conmebol. Aos 5 minutos, jogada de Rios com Charpentier. Costa rebate, Pedro Rios manda pro gol e faz 1-0. Lembrando que em torneios da Conmebol, o Boca não vencia uma partida depois de sofrer o primeiro gol desde abril de 2024. Agora a jogada de Paredes para Aranda. Flores. Merentiel e bola na trave. Recoleta tentou sair e saiu errado.
Delgado mandou no travessão, toque duplo no travessão. Que loucura! Agora o cruzamento é de Flores. Baez agrediu o jogador do Boca e com a ajuda do VAR, o paraguaio foi expulso. Gesto infantil do paraguaio que custou caro ao Recoleta quando estava vencendo por 1-0. Temos imagens do segundo tempo e aos 4 minutos Aranda lançou, Vigia cruzou, a batida no canto foi de Ascacibar. 1-1, quarto gol de Ascacibar nos seus últimos 4 jogos na temporada. A virada não demorou mais do que 2 minutos. Aranda para Flores, Vigia, Lozano no cruzamento, bola rebatida, Flores vai buscar a sobra, Vigia cruza, Mosquera rebate, Vigia cruza de novo e Delgado vira o jogo pro Boca. Vigia entrou no intervalo e em 5 minutos deu 2 assistências. É o primeiro jogador do Boca a conseguir esse feito nos últimos 15 anos em competições da Conmebol. (17 do segundo tempo e mais um gol do Boca. Costa para Di Lolo. Paredes. Merentiel. Bola para Flores e um petardo pro gol. Com 19 anos e 186 dias, Leonel Flores é o jogador mais jovem do Boca a fazer um gol em mata-mata de torneios Conmebol desde setembro de 2005, quando Cardoso fez contra o Cerro aos 19 anos e 52 dias. Agora a falta do Dairon Mosquera para cima de Leonel Flores. Resultado: cartão vermelho para o jogador do Recoleta. Jogada de Paredes para Lozano. Merentiel, Lozano. Batida no travessão, incrível! E terminou assim em Parque Patricios. Boca 3, Recoleta 1. (20 anos depois, o Boca voltou a jogar como mandante na Sula fora da Bombonera. Nas oitavas de 2006, enfrentou o Nacional do Uruguai na cidade de Salta. O chinense chegava ao duelo como bicampeão. Após a derrota por 2-1 em Montevidéu, ganhou no norte da Argentina pelo mesmo resultado. Nos pênaltis, Vieira pegou a cobrança de Gago. Arismendi converteu e os uruguaios ficaram com a vaga. Para ir às oitavas de final, o Bolívar tinha que passar pelo Grêmio no play-off. Após vencer por 3-2 em La Paz, os bolivianos definiriam a sorte em Porto Alegre. Aos 15 minutos, Asprilla ganhou do zagueiro e arrematou com precisão para colocar o time celeste na frente. Os bolivianos estavam vencendo no Brasil pela segunda vez na história. Antes tinham derrotado o Atlético Paranaense na Libertadores de 2002. 24 anos depois, o Bolívar repetiu a proeza. Carlos Lampe viveu uma noite inesquecível. Fez grandes defesas, não sofreu gols. E as últimas 3 vitórias do Bolívar em competições da Conmebol foram contra equipes brasileiras. Contra o Fluminense, na fase de grupos da Libertadores desse ano, e nos 2 jogos contra o Grêmio no play-off. Vamos até a altitude de La Paz. Após surpreender o Grêmio em Porto Alegre,
O Bolívar queria confirmar a sua força como mandante contra o São Paulo. Quinto encontro entre Bolívar e o Tricolor em torneios da Conmebol. O último cruzamento foi na fase preliminar da Libertadores de 2013. O Tricolor avançou com o placar agregado de 8-4. Veja aí o escanteio que Asprilla mandou para fora. 23 minutos, Iago cobrou o escanteio e Arboleda fez 1-0 São Paulo. 23 minutos do primeiro tempo. Quinto gol do Arboleda em torneios da Conmebol pelo São Paulo, o último em setembro de 2023. Falta cobrada por Melgar. Jesus Sagredo. Novamente Melgar. Mandou de longe, Rafael espalmou. Córner para o Bolívar da direita. Lucas Ramon tirou. Robson Matheus. Foi para mais um cruzamento. Echeverria mandou para fora. Agora José Sagredo cabeceia. Bola para com Cauterucci. Ele dá para Robson Matheus. E o chute rasteiro vai para fora. São Paulo nunca começou perdendo nesta edição da Conmebol Sul-Americana. Segundo tempo, Pablo Maia procurando Caleri. Bola atrás para Marcos Antônio. Ele encontra Luciano. E a bola passa à esquerda do gol. Agora a jogada pela esquerda de Iago. Marcos Antônio. Bobadilla para Iago. E o chute é desviado para fora. Agora é a vez do José Sagredo iniciar a jogada com Patito. O argentino Patito Rodrigues ex Santos mandou de longe. Rafael apenas acompanhou. Para o lateral de Batagini para Robson Matheus. Rafael dando um tapinha para fora. Ele fechou o gol enquanto foi possível. Aos 18 minutos, Savreda para Sagredo. Cruzamento para a área. Defesa rebateu, Saavedra cruzou de novo. Domingos Duarte tirou. Até que Melgar, de fora da área, empatou o jogo. Ampliando para 4 jogos de invencibilidade. A sequência do Bolívar como mandante diante de brasileiros. É o melhor registro contra times do Brasil na última década. 1-1. Agora a jogada de Billy Arce. Batagini cruzou. Bola rebatida, Melgar. Uma bomba no travessão. Final em La Paz, Bolívar 1, São Paulo também 1. O Bolívar jamais perdeu como mandante em jogos de oitavas por torneios da Conmebol. Esteve 18 vezes nessa fase em competições internacionais. Com o empate contra o São Paulo, acumula 14 vitórias e 4 empates na altitude de La Paz. Em 9 dos 17 mata-matas que disputou, avançou para as quartas de final. A força do time celeste no estádio Hernando Siles é indiscutível. Desde 2014, marcou gols em 49 dos seus 51 compromissos continentais. As únicas exceções foram o 0-0 contra o Ceará na Sula de 2021 e a derrota por 1-0 para o Inter nas quartas da Libertadores de 2023. Após eliminar o Grêmio em Porto Alegre, viajará a São Paulo em busca de uma nova façanha. Dessa vez o desafio é mais complicado.
O tricolor não perde como mandante na Sula há 15 jogos. São 14 vitórias e um empate. Nos 7 jogos desta edição, o São Paulo nunca esteve atrás do placar. Para chegar às oitavas, o Bragantino superou o Sporting Cristal. Depois de um jogo difícil em Lima, empatado em 0-0 graças a Cleiton, a série foi definida em Bragança Paulista. O time brasileiro conseguiu sair na frente no segundo tempo. Távara foi expulso por uma falta em Sacha. E desta cobrança saiu o gol de Pedro Henrique. O zagueiro marcou pela primeira vez em torneios da Conmebol após 56 jogos. No final, o Bragantino voltou a contar com os reflexos de Cleiton para garantir a vaga. Duelo Brasileiro, capítulo 1. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino queria sair na frente do Galo, atual vice-campeão do torneio. O Bragantino tinha vencido os últimos 2 jogos contra o Atlético. Lateral de Tomás Coelho, Vitor Hugo, Coelho. Vitor Hugo. Defesa do Cleiton. Bragantino não tinha sofrido gols em 4 dos últimos 5 jogos da Sul-Americana. Rodriguinho recupera a bola. Juninho Capixaba articula o contra-ataque. Rodriguinho para Vinicinho. Ele entregou para Herrera. Chute de canhota, grande defesa de Everson. Agora é Lucas Barbosa que recebe. Rasga para o campo de ataque. Manda para Herrera se projetar. Ele vai voltar para o Lucas Barbosa. Renan Lodi vai rebater. Lucas Barbosa manda para o Vinicinho. Ele vai cruzar para Herrera. Aqui no segundo pau. Mas o Herrera pega mal demais. Bola recuperada pelo Juninho Capixaba. Rodriguinho avança. Bate pro gol. Parou no Everson, rebate. Sacha. E ela vai para fora. Bragantino sai jogando do campo de defesa. Bola do Rodriguinho. Capixaba. Vinicinho. Oportunidade agora para Gustavo Neves fazer o arremate. E ele bate para fora. (28 minutos e o gol do Galo. Juan. Bola para o zagueiro Vitor Hugo. Igor Gomes. Olha o lançamento que ele descola para Tomás Coelho. Ele sai do goleiro Cleiton e abre o placar. Não quis comemorar em respeito à torcida do clube que ele defendeu. O último gol que ele tinha marcado em torneios da Conmebol foi um ano atrás, nas oitavas da Sula de 2025, contra o Godoy Cruz de Mendoza. Agora Vinicinho vai recuperar a bola pelo Red Bull Bragantino. Capixaba. Manda para o Lucas Barbosa. Juninho Capixaba vai cruzar para o Viking Pita. Ele tenta o chute, a bola pega na zaga. No rebote, uma defesaça de Everson. Na batida do Vinicinho. O Atlético
interrompeu uma sequência de 4 jogos sem ganhar como visitante contra brasileiros em torneios da Conmebol. 1-0. Para se classificar às oitavas, o Tigre tinha que passar por um confronto difícil contra o Nacional do Uruguai. Debaixo de chuva torrencial, o Matador conseguiu uma goleada memorável no Gran Parque Central. Elias abriu o placar aproveitando um rebote. Na última jogada do primeiro tempo, Russo ampliou com um chutaço de direita. No fim do jogo, o belo trabalho coletivo terminou com uma finalização sensacional de Elias Cabreira para o 3-0. Em Buenos Aires, o Bolso deu sinais de que buscaria uma virada histórica. Nenhum time havia vencido um mata-mata em competições Conmebol depois de perder a ida como mandante por 3 gols. Aos 11 minutos, Pity Martínez errou a saída de bola e Maxi Gomes surpreendeu a 26 metros do gol. Antes do intervalo, o Bolso sonhou em levar o jogo para os pênaltis. Veron Lupe cruzou e Silveira anotou 2-0. Só que no segundo tempo, o Tigre reagiu e Santiago Lopes garantiu a vaga. O Montevideo City Torque sonhava grande. Contra o Tigre, os uruguaios jogavam pela primeira vez as oitavas de um torneio internacional. O City Torque só tinha perdido 2 dos 15 jogos que disputou na história da Sul-Americana, ambos como visitante e frente a equipes argentinas. Saralegui cobrou escanteio. Bola rebatida, Serrago. Saralegui. Serrago no cruzamento. A zaga rebate. Oviedo. Saralegui. Lasso. Tornascioli conseguiu a defesa. Escanteio da direita, Salomón Rodrigues tenta a cabeçada. Cenobio faz a defesa. Já estamos no segundo tempo. O paraguaio Oviedo dá a bola para Banegas. Lopes. Bola rebatida. Oviedo, Serrago. Bola para fora. Oito da segunda etapa, Silveira cobrou lateral. Guzmán. Bola rebatida, volta para o Guzmán. Aí o cruzamento de Facundo Silveira. Busquets. Picitillo. 1-0 para o time do Uruguai. O Torque abriu o marcador nos seus 8 jogos da atual Sul-Americana. Terceiro gol do Franco Picitillo nesta edição da competição. Agora a saída do Joaquim Lasso. Falha do Garay. Salomón Rodrigues com a bola. Pega o goleiro Cenobio. Guzmán volta. Salomón Rodrigues no meio. Guzmán cai no chão, pede pênalti. Lasso foi quem tirou. Agora o passe em profundidade é para Mauro Mendes. Lopes. Banegas. Saralegui. Tornascioli conseguiu a defesa.
Agora o escanteio de Saralegui para a cabeçada de Barrio Nuevo. No meio do gol. Tornacholi pegou. Agora a bola longa de Lasso para que Banegas faça o cruzamento. Mauro Mendes tentou e jogou para fora. O Tigre vinha de 6 jogos seguidos fazendo gols na Sul-Americana. E terminou assim. Tigre 0. Montevideo City Torque 1. Por conta do terremoto ocorrido em 10 de agosto na Colômbia, o jogo de ida entre Santa Fé e River Plate foi adiado por uma semana. Nos solidarizamos e estamos ao lado do povo colombiano neste momento difícil. Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas do terremoto e com todo o povo da Colômbia. Nossas condolências àqueles que perderam seus entes queridos e nossa solidariedade a todas as pessoas afetadas. Para chegar às oitavas, o Vasco teve que superar um confronto equilibrado contra o Independiente Medellín. O jogo de ida terminou empatado em 2-2. O time brasileiro não vinha numa sequência boa. Tinha perdido os últimos 3 mata-matas da Sula, em que decidiu o confronto em casa. A 5 minutos do fim, Thiago Mendes finalizou uma grande jogada coletiva e deu a vaga ao Vasco, que nunca perdeu em casa contra rivais colombianos. Repassamos o que aconteceu entre Vasco e Olímpia há poucos meses pelo Grupo G da Sul-Americana. Na terceira rodada, os brasileiros golearam no Rio. No fim do primeiro tempo, Puma Rodrigues abriu o placar. No início do segundo tempo, Nuno Moreira se tornou o terceiro meia português a fazer um gol em competições da Conmebol. Antes dele, só Cardoso Martins e Deco. Adson, que tinha dado as 2 assistências, foi quem fechou o placar. Nenhum jogador do Vasco participou de 3 gols num jogo internacional nos últimos 15 anos. Três semanas depois, o Olímpia deu o troco no Paraguai e assegurou o primeiro lugar. O Vasco saiu na frente no fim do primeiro tempo com Cuesta. No entanto, tudo mudou aos 27 do segundo tempo, com a expulsão do Fonseca. O Decano se animou com 2 gols de bola parada. Primeiro, Gamarra empatou e depois Sandoval virou. Nos acréscimos, Sebastián Ferreira fechou o placar. 3-1. Vamos ao Rio de Janeiro. O Vasco da Gama vinha empolgado depois de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil. O Olímpia também chegava forte. O Vasco tinha vencido seus 6 jogos anteriores como mandante contra equipes paraguaias na história do torneio Conmebol. Cuiabano alçou a bola para a área. Puma tentou e Gastón Oliveira fez a defesa. Agora a jogada do David com o Nuno Moreira. Thiago Mendes. David. David na batida e Gastón Oliveira pegou mais uma. Mais Vasco no ataque. Jogada do Nuno. Defesa do Olímpia tenta tirar. Outra vez Gastón Oliveira aparece para salvar. Um tapinha no alto no chute do Nuno. Bola cruzada pelo Olímpia. Cuiabano é quem tira. Cabeçada do Cáceres.
Cardoso e Cuiabano tirando. Thiago Mendes na arrancada, bola pro David. Thiago Mendes. Adson chegou. Rojas. Bateu cruzado. Oliveira pegou mais uma. O Olímpia vinha de 6 derrotas seguidas jogando no Brasil em torneios da Conmebol. Estamos no segundo tempo. Vasco no comando de ataque. Bola na esquerda para Thiago Mendes cruzar e o David mandou para fora. Agora o escanteio do Piton para Spinelli. Cabeçada no meio do gol. O atacante argentino, Oliveira, estava lá para defender. Novo cruzamento do Piton para o Spinelli fazer o da vitória. Olha o que ele fez. Vasco finalizou 21 vezes, só sofreu 2 finalizações do Olímpia no jogo inteiro. Final, 0 Vasco, 0 Olímpia. Repassamos o que aconteceu entre Santos e Universidade Central nos playoffs. O Peixe chegou tranquilo após golear por 4-1 como visitante. Só que aos 19 segundos, o time da Venezuela deu um susto. Sosa aproveitou o erro de Frias e definiu com qualidade. O Santos reagiu no fim do primeiro tempo com Miguelito. Vice-artilheiro das eliminatórias sul-americanas para a Copa, fez o primeiro gol dele em competições de clubes da Conmebol. No segundo tempo, Gabigol se tornou o primeiro jogador do Santos a fazer 4 gols numa edição de Sula. Minutos depois, Gabriel Menino, que já tinha marcado na ida, marcou também na volta. A Universidade Central descontou com uma cabeçada de Motes. Mas nos acréscimos, o Bom Tempo recebeu do Neymar e cruzou para Rony fechar a conta. Veja como foi a jogada. O Macará também chegava motivado às oitavas da Sula. O time do Equador estava invicto. Somava 7 jogos sem perder, com 3 vitórias e 4 empates. Era sua melhor sequência em torneios internacionais. A boa fase começou na primeira etapa, quando eliminou o Orense com um gol de Blanc fora da área. Dividiu o grupo A com América de Cali, Tigre e Aliança Atlético. O que mais surpreendeu foi a solidez defensiva. Levou apenas 3 gols e só passou 45 minutos atrás no marcador. Na fase de grupos, começou empatando em casa com o América. Depois venceu 2 seguidas fora. Ganhou do Tigre pelo placar mínimo com um gol de passe e venceu bem o Aliança Atlético por 2-0. Gols de Posse e Miranda. Na quarta rodada buscou o empate 2 vezes. O Tigre aproveitou o goleador Romero, que balançou a rede 2 vezes. Mesmo assim, o jogo terminou em 2-2. Nas 2 últimas rodadas empatou sem gols e fechou como líder a fase de grupos, somando 10 pontos. Nosso destino é a Vila Belmiro. Com a presença estelar de Neymar, o Santos buscava um bom resultado contra o Macará. O Santos tinha feito 11 gols nos seus últimos 3 jogos pela Sul-Americana. Só que o primeiro a balançar a rede foi o Macará. Cruzamento do Franco Posse. Campana não conseguiu definir. Barreal tira. Macará vai recuperar essa bola. Denilson Bolanhos para Jean Estácio. Mateu Vieira é quem vai mandar o cruzamento.
e Franco Posse. Faz 1-0 Macará, ele acumula 14 gols e 4 assistências em 34 jogos no ano. Finzinho do primeiro tempo e o Santos empata. Arrancada de Roleiser. Adiala tira. João Schmidt pega a sobra. Vai encontrar o Neymar de primeira para Gabigol. 1-1. Gabigol agora tem 4 jogos seguidos fazendo gols, igualando o que ele fez com o Flamengo na Libertadores de 2021. No segundo tempo, bola longa de William Arão. Jordan Mohor não despeja a bola, ó, que vai sair em escanteio. Ele achou que era tiro de meta, né? Aí perde a bola. Marcado o escanteio. Olha a lambança que o Mohor fez. Neymar chega lá devagarinho para fazer a cobrança. E dá um passe para William Arão ali no primeiro pau. A bola entra, 2-1. Tirada do Santos. Neymar deu contra o Macará suas 2 primeiras assistências na Sul-Americana. 4ª vitória seguida do Santos no torneio. Final na Vila, Santos 2, Macará 1. Hora de recordar a virada histórica do Cienciano contra o Lanús nos playoffs da Sul-Americana. O atual campeão do torneio se impôs na Argentina e venceu por 2-0 depois de um erro na saída de bola dos peruanos. O time Grená abriu o placar com o Watson. Na última jogada da partida, Carreira decretou o 2-0. O Lanús somou sua 8ª vitória seguida como mandante em torneios da Conmebol. É a sua melhor sequência em nível internacional. O Cienciano vinha de 3 derrotas seguidas contra rivais argentinos. Mas em Cusco aconteceu o inesperado. No primeiro tempo inesquecível, Garcês fez 2 gols e deu uma assistência para virar a série. Aí o segundo gol do Garcês. E na última jogada da partida, o Holberg também chegou a 2 gols no jogo e definiu o resultado. Pela 7ª vez na história do torneio, um time peruano venceu por 4 gols de diferença. 4 dessas vitórias foram conquistadas pelo Cienciano. O último jogo nos leva à altitude de Cusco. Contra o Botafogo, campeão da Sula em 2003, queria manter a sua boa fase. O Botafogo tinha vencido todos os 6 jogos anteriores contra times do Peru na história dos torneios da Conmebol. Aos 18 minutos, cruzamento de Holberg e Sucar de cabeça. Mascarado e tudo, fez 1-0 para o Cienciano. (20 minutos, falta cobrada pelo Holberg. Cruzamento para a área. A Mondarain mandou para o meio e Bandeira ampliou para 2-0. Esse gol só foi confirmado com a ajuda do VAR.
Havia suspeita ali de um toque de mão, mas na verdade a bola pega na barriga do jogador. Gol legal. 30 minutos e mais um do Cienciano. Martinic, Bandeira cruza. O Arlisson tira mal e Sucar. Anota 3-0 com meia hora de jogo. (35 minutos) e o Cienciano não tirou o pé do acelerador, não. Holberg para Martinic, uma varada do meio da rua, golaço. Cienciano é o primeiro time que faz 4 gols no primeiro tempo de uma fase final em torneios da Conmebol, desde que o Racing fez isso contra o Huachipato na Sul-Americana 2024. Que golaço, meu Deus. Imagens do segundo tempo, Matheus Martins, que cobrança de falta. 4-1 para fazer do Botafogo o time com mais gols nesta Sul-Americana, 16 anotados. Mas a reação parou aí. Cabeçada do Martinic. Bola rebatida, o Martinic vai insistir. Holberg. Bandeira, 5-1 Cienciano. O Holberg dando a sua segunda assistência, ele tem 5 gols nesta Sul-Americana. Já estava feio, ficou pior. A Mondarain recuperou a bola, deu para Cabello, Christian Souza, passe profundo para o Christian Souza fazer o cruzamento. E Matias Sucar, de cabeça, guardou, escrevendo a vitória mais elástica de um time peruano contra um rival brasileiro na história dos torneios da Conmebol. O Botafogo ainda tentou diminuir mais um pouquinho. Edenilson marcou, mas não valeu. O VAR indicou a posição de impedimento do volante alvinegro. E terminou assim, na cidade de Cusco, o vexame alvinegro. Cienciano meia dúzia, Botafogo 1. O goleiro da semana conseguiu 7 defesas diante do Bragantino. Everson manteve seu gol invicto e foi o goleiro mais destacado da semana. Foi o 6º jogo dos 7 que ele participou, em que o goleiro brasileiro somou 3 ou mais defesas. Nessa partida, ele parou os chutes de Herrera e Rodriguinho. Sua melhor intervenção foi no fim do jogo, impedindo o empate de Vinicinho. Vice-campeão da Libertadores em 2024 e da Sula no ano passado, Everson dessa vez quer levantar a taça. E esses foram os melhores gols dos jogos de ida. 5ª posição para Matheus Martins. Nessa linda batida ele descontou para o Botafogo contra o Cienciano. Vila Belmiro agora, para a gente se deliciar com o futebol de Neymar. De canhota e de primeira, ele serviu Gabigol para o gol de empate do Santos contra o Macará. Terceiro lugar para Carlos Melgar. Na altitude de La Paz, o Bolívar não conseguia vencer a resistência do São Paulo, até que o meia surpreendeu com um chutaço para empatar a partida. Agora Buenos Aires e a vitória do Boca. Paredes lançou Merentiel, que de calcanhar serviu Flores, que bateu no ângulo.
E o melhor gol dos jogos de ida das oitavas foi de Marcos Martinich, do Cienciano. Com os peruanos ganhando por 3-0, o lateral arriscou a mais de 30 metros de distância e marcou um gol memorável. Esses foram os melhores momentos dos jogos de ida das oitavas da Sul-Americana. Graças a um triplete inesquecível, Matias Zúcar foi o cara do Cienciano numa vitória histórica que coloca o time muito perto das quartas. O atacante, de 27 anos, se converteu no primeiro jogador a marcar um hat-trick nesta edição da Sul-Americana. Além disso, se tornou o primeiro peruano a fazer 3 gols no mesmo jogo em toda a história da competição. De peixinho, meia volta e de cabeça, Zúcar levou a galera do Cienciano ao delírio e manteve o sonho do bicampeonato. Depois do jogo, ele falou com a imprensa. Não quero chorar porque já chorei numa entrevista esse ano, mas meu pai veio, minha mãe, meu irmão mais velho que está fazendo aniversário. Ele me mostrou a direção, aguentou de tudo e é uma das pessoas que me trouxeram até aqui. Meu pai, minha mãe, não aguento de emoção. Estas são as próximas datas e horários para os jogos de volta das oitavas de final da Sula e para o jogo de ida entre Santa Fé e River Plate. Obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima semana com uma nova edição de Conmebol Sul-Americana Magazine. Você esteve com Eduardo Monsanto. Um grande abraço!